Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje é a nossa mesa redonda. E para participar dessa mesa redonda nós convidamos a advogada doutora Denise Ribeiro Lima, que está bem aqui perto de mim do lado esquerdo. Ela é artesã, atua na área civil, ex-presidente da Comissão AB Mulher da Subseção de Campo Grande. Doutora Denise, muito obrigada. E também a advogada Ana Frazão, presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Empreendedora da OAB-RJ, advogada civilista, atua na área de direito imobiliário, direito sucessório e direito consumerista, associada ao Instituto Brasileiro de Direito Civil e ao Direito de Família. Doutoras, quero agradecer muitíssimo a presença das doutoras para a gente hoje discutir. O tema hoje é o tratamento desigual dado à mulher na área jurídica. E a gente não poderia ter escolhido melhores, as advogadas, para a gente falar sobre esse tema e saber a opinião das doutoras, se realmente existe essa desigualdade dada a nós mulheres, do mundo do direito. Então quero agradecer demais pelas doutoras terem aceito esse convite. Eu que agradeço. Um tema de extrema relevância e super atual, a gente tem debatido isso não só nas instituições jurídicas, mas pela mídia, de forma como um todo. Então, é um tema super pertinente, estou muito feliz em estar aqui. Ai, que bom, eu que agradeço, mais uma vez. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso debate? Eu gostaria de saber, na opinião das doutoras, posso começar com a doutora Ana Frazão, quais os tipos de tratamento desigual, na opinião da doutora, que percebe em relação à advogada e o advogado? São desigualdades que elas aparecem de maneiras muito sutis e veladas, Acredito que, assim como todos os outros preconceitos, dificilmente ele aparece de forma escancarada. Então, a maior dificuldade que eu percebo é em relação à presunção de que existe uma falta de experiência por eu ser uma mulher jovem. E eu acredito que esse fato pesaria muito menos para um advogado jovem. Então, quando a gente junta esses dois elementos, a juventude e o gênero feminino, a gente traz, até no inconsciente, a presunção de que aquela pessoa não tem tanta capacidade. E isso aparece quando a gente vai se colocar como liderança, seja na instituição, sempre de forma velada, Isso nunca é dito claramente, mas sempre tem aquele comentário: nossa, você é tão jovem para ser advogada. E assim, a gente sente uma falta, não uma falta de respeito, mas um respeito mitigado entre os nossos pares, sobretudo quando a gente ainda está no começo da carreira, mas já com uma experiência e já com um preparo acadêmico muito grande, Acho que nós mulheres, a gente tem essa preocupação maior em buscar mais o conhecimento. Sim. E ao mesmo tempo a gente se insere no mesmo período de tempo que o homem no mercado de trabalho. Estudamos bem mais também, Estudamos muito mais. Doutora Denise, na sua opinião, concorda com a colega, não concorda? Tem algo que queira acrescentar na fala da colega? Na verdade, eu gostaria de acrescentar, complementar, que realmente existe essa diferença de tratamento, principalmente quando somos jovens advogados, porque apesar da minha idade eu sou uma jovem advogada, Eu iniciei a militância tem pouco tempo e realmente a gente sente essa diferença. Eu nem tanto, porque como pela minha idade, eu acho que eles ficam pensando que eu tenho mais tempo, mais experiência, mais tempo de OAB. Mas eu vejo com as outras colegas, que estão iniciando, que têm pouco tempo, eu sinto essa diferença de tratamento, até mesmo para compor uma comissão, falam que não vai ter a competência para dar continuidade a um trabalho. Eu percebo isso, e muitas vezes o jovem, ele tem muito a acrescentar, principalmente as mulheres, as jovens mulheres, parece que elas vêm borbulhando de ideias, e às vezes elas
encontram essa barreira sim, eu Até percebo. porque competência não tem nada a ver com idade, Exatamente. né? Depende muito da Mas pessoa. infelizmente o mundo jurídico, principalmente na nossa instituição, existe esse conservadorismo. Assim, é muito gritante. Eu digo, ela fala que é sutil, mas às vezes eu sinto um pouco de ser gritante. Às vezes eu percebo que as pessoas sempre estão falando, que eu tenho tanto tempo de OAB, sabe? Tem essa preocupação em destacar o tempo que tem de carreira. Eu acho que é desnecessário para dizer para o outro que está chegando, né? Principalmente para nós, mulheres, que você está iniciando, então vem devagar. Aquele ditado popular, chegou agora e já quer andar na janela. Mas a gente ouve bastante E isso. já o público, os advogados, eu não percebo isso, eu não ouço essas reclamações dos advogados, né? Nossa, você é tão novo, ele não vai dar conta, né? Quando a mulher é jovem e advogada, ela é inexperiente. Agora, quando é um advogado jovem, nossa, ele tá vindo aí cheio de gás, vai arrebentar. Tem essa diferença, infelizmente, mas é uma bobagem que a gente vai quebrando com o trabalho, mostrando no dia a dia, e o nosso trabalho acaba falando mais alto, né? Com certeza. Vamos falar para a segunda pergunta? Vamos. Existe hoje vários projetos para se combater a desigualdade. Na opinião das doutoras, posso começar com a doutora Denise, por que temos tantas dificuldades em avançar em relação a esses projetos? As dificuldades eu acho que vêm porque eu acho que a gente fica muito na questão teórica né, dos projetos. E às vezes eu vejo que existem as barreiras, sim. Por exemplo, com a lei, vou dar o exemplo da lei Júlia Matos, né, que a gente vê que é uma lei federal ao qual ela não está sendo efetiva. Ela na prática ela não está funcionando como deveria ser. Ainda tem muitos fóruns aqui no Rio de Janeiro que diretores, né, que resistem e, pasme, não sabe. Não conhece, desconhecem a lei federal, né? É uma lei federal e não coloca em prática efetiva. Lá em Campo Grande mesmo, no Fórum de Campo Grande, tivemos em 2018 problemas, né, com advogadas que não teve a sua prerrogativa, né, atendida no momento, por falta de conhecimento do cartório, no momento dos funcionários, né? Dos funcionários. Que ficou com medo de uma represália. Os funcionários não conheciam, tiveram que ir lá perguntar se realmente existia, para depois, aí teve um desagravo, né? Teve que ter um desagravo da advogada, mas assim, a gente vê que não é efetivo. Eu acho que é porque a gente tem que estar cobrando mais, acho que a gente tem que estar fiscalizando mais, a gente tem que estar atuando mais, estar mais na prática desses projetos. Sair da teoria e praticar. E a doutora Ana? Queria até completar essa fala importante da doutora e dizer que a diretoria de mulheres, né, que está fazendo um papel importante no sistema OAB, está atenta à questão da lei Júlia Matos e tem feito um trabalho de informar mesmo aos magistrados e aos funcionários, né, que às vezes tem receio, né, de a doutora não vai passar pelo raio-x e aí depois eu que sou da segurança vou ser chamada a atenção. Então a diretora de mulheres, a doutora Marisa Gáudio, ela tem feito um trabalho muito importante de formiguinha mesmo, de ir nas regionais e informar aos juízes e enfim, a todo tipo de membro do judiciário a importância da lei. E respondendo a sua pergunta, Amanda, eu acredito que falta parceiros no topo da pirâmide, para que a gente saia justamente do campo da teoria e venha para a prática, né? Nós temos um grande exemplo disso, de um parceiro das mulheres, que é o Dr. Felipe Santa Cruz, que em 2016 ele estabeleceu o plano de valorização da mulher advogada e foi abraçado esse plano
pelo Dr. Luciano Bandeira, né? Então, desde 2017, a seccional do Rio de Janeiro tem feito um esforço efetivo para trazer lideranças femininas. A doutora Marisa Gaudio talvez seja um grande exemplo disso. E eu percebo que quando nós temos parceiros no topo da pirâmide, isso faz muita diferença para que a gente ganhe espaço, tanto físico como relevância no mundo jurídico. Então, o que a doutora está querendo dizer é que com os homens do direito, na verdade, nos fortalecendo, a gente consegue colocar em prática esses projetos. Exato. Acho importante que a gente tenha uma relação de parceria com homens que estão abertos a essas ideias que a gente traz. E a gente tem dois grandes exemplos disso, né? O Dr. Felipe Santa Cruz, que tem uma biografia que fez com que ele respeitasse as mulheres, que é uma biografia que traz a mulher num papel de liderança por si só, e o Dr. Luciano Bandeira, que tem cumprido a sua promessa de campanha, dando efetivamente espaço para as mulheres não só na ordem, mas defendendo as mulheres de maneira lato sensu. Na opinião das doutoras, posso começar com a doutora Ana, onde avançamos e onde ainda estamos falhando em relação ao tratamento desigual dado às mulheres do direito? Olha, eu acredito que nós tenhamos avançado bastante, não só na instituição OAB, como no Poder Judiciário, em que pese 77% dos desembargadores serem homens, e a gente observar que existe ainda o que a gente chama, né, nós mulheres costumamos chamar do teto de vidro, né? A ascensão nas carreiras é um fator complicador. As mulheres, elas ingressam com o mesmo número que os homens na magistratura, um número bem parecido, bem parelho, praticamente 45%, né, um pouco mais que isso. Mas a gente observa que na hora da promoção, que envolve o merecimento, né, por antiguidade, a questão da antiguidade ela é compulsória, mas quando é por merecimento, que envolve que os pares tragam essas mulheres para cargos mais importantes, de maior relevância, aí a gente tem um número de 77% dos desembargadores como homens. Então, existe a questão da ascensão profissional. Acho que hoje as mulheres conseguem se inserir no mercado de trabalho, mas existe uma dificuldade para que elas ascendam. Existe o pressuposto de que a mulher não vai querer um convite para uma viagem a trabalho, porque isso pode interferir no casamento ou na criação dos filhos. Isso, às vezes, não é sequer levado à mulher para que ela decida se ela realmente, naquele momento, ela quer priorizar o casamento dela, ou se ela sequer quer estar casada, ou sequer deseja ter filhos, né? Então, essa decisão, às vezes, é roubada da mulher e dificulta que o trabalho apareça, né? Porque a gente sempre aparece através do trabalho. Verdade. Então, a opinião da doutora Denise? Então, eu acho que onde a gente deve avançar é na questão do que a gente está ainda muito não estamos avançando em locais, né, de poderes, de destaque. No caso, por exemplo, na OAB, a gente vê, né, que as mulheres ficam como vices, elas nunca conseguem uma presidência, né, como a gente antes estava conversando. Aqui na OAB ainda não temos, né? Nunca tivemos uma presidente mulher. Então, assim, a gente precisa avançar nesse patamar. E para isso, eu acho que aí sim a gente precisa dessa parceria com nossos pares. Os homens têm que dar esse espaço, abrir um pouquinho mão da cadeira e falar, não só deixar quando eles não querem mais, porque o que dá a perceber é isso, né? Que às vezes já não faz disso daqui, então já não faz mais, né? Já não é mais importante para eles aquele cargo, então vamos abrir. E eu acho que deixar a mulher se mostrar, porque a gente tem muito, né? Muito a... Mas só para botar um pouco mais de lenha nessa fogueira do nosso debate, mas quando a gente vai conversar com eles, principalmente a pergunta que eu faço em relação às mulheres, pelo contrário, eles dizem que as mulheres não querem porque não vão em busca, que está lá.
que o acesso, para a mulher que quer, o acesso está lá. Não, a gente sabe que não é E bem aí é uma assim. coisa de botar, e as doutoras concordam Não com concordo. isso que os nossos colegas falam, não concordam, o que está acontecendo ainda, o que impede de algumas colegas estarem participando. Agora a gente está muito voltada para a advocacia em si, né? Para a advocacia e não para os outros cargos que já são mais concurso público. Então hoje a mulher estuda mais e automaticamente ela acaba adquirindo mais conteúdo e automaticamente ela passa mais que os homens. Né? Na defensoria, pra no gente concurso, ver, o número de exatamente. mulheres foi muito superior ao número de homens. Mas o que acontece? Elas não conseguem ascender. Internamente elas não conseguem ascender. Eu Porque acredito não que depende essa de um fala, concurso, né? eu acredito que essa fala masculina, ela tem em parte razão. Realmente as oportunidades estão aí. Às vezes, muitas das vezes, as mulheres, por estarem sobrecarregadas com as tarefas do âmbito privado, muitas mulheres deixam de se dedicar tanto quanto poderiam para ascender profissionalmente, o que é uma escolha individual e válida. Agora, eu também observo que existem muitas mulheres que fazem a opção pela carreira e muitas vezes sequer recebem convites para estar participando de trabalhos relevantes. Então acredito que talvez exista um pressuposto de que a mulher não vai aceitar determinado trabalho porque ela vai estar mais ocupada com as tarefas do âmbito doméstico, o que não necessariamente é verdade. Então concordo em parte com essa fala masculina, mas também levando em consideração de que a gente sempre deve deixar que a mulher decida o que é melhor para ela. Se de fato uma vida, uma realização no âmbito privado, no âmbito das instituições familiares, ou se essa mulher deseja se realizar profissionalmente numa carreira pública, numa vida pública, seja como advogada ou como magistrada. Então, acho que falta um pouco mais de delicadeza nesse olhar. De pesquisar, de conversar com as mulheres, de perguntar, Sim, né? sim. Se realmente existe interesse. O convite chegar, eu convite acho. chegar O que eu pra ouço das observar colegas a é que os individualidade. convites não Eu chegam. também Então, assim, acho isso. se eu tenho interesse, eu tenho que bater na porta e às vezes pedir e aguardar. Né? Não existe aquele convite Também realmente não há. para saber, Também não uma vejo pesquisa na prática para identificar. Né? E dizer, não, a Amanda, a escolha da Amanda é cuidar da família, então a Amanda não aceitou porque a Amanda tem a opção dela, legal. Mas assim, se o convite não chega, como que eu Ela vou saber? sequer pode escolher. Isso aí, exatamente. Concordo com você, até porque eu vejo que muitas vezes esses homens, tem muitas mulheres, principalmente na nossa instituição, tem muitas mulheres enganjadas e muitas vezes elas estão ali só para apoiar. Na hora de oferecer né, uma oportunidade, na hora de compor a chapa, assim. ela não tá. Ela tá ali o tempo todo. Nós vimos aí, né, a última eleição, o quanto as mulheres, quanto foi importante, né, a presença da mulher advogada nas eleições e na hora da escolha da diretoria, poucas mulheres foram oferecidas oportunidade de estar na diretoria. Então, assim, eu acho que é como você falou, falta-se o oferecimento. Nesse caso específico, eu acredito que a gente já pode ter um pouco mais de esperança, né? Porque especificamente no caso das eleições desse triênio que a gente está vivendo, de fato as promessas de campanha estão sendo cumpridas. E um exemplo patente disso é o fato da comissão OAB Mulher ter sido elevada à condição de diretoria. Sim. Então, agora sim, a gente pode dizer que nós temos uma diretora compondo a chapa das últimas eleições. Mas ainda é a exceção. Eu queria dividir uma questão com as doutoras e saber a opinião das doutoras. O que eu sinto às vezes é que tudo parece que vai acontecer. Né? Aquela coisa de eu te entregar essa caneta, você olhar essa caneta é linda, mas ela não funciona. Certo. Então, qual a validade dessa caneta? Então, pelo que a gente percebe, com diversas outras advogadas que têm muitos anos de militância, que sempre tiveram disposta a exercerem o seu trabalho voluntário para a instituição,
elas comentam muito isso, né? Elas comentam, tem até a história da doutora Leila Linhares, que comentou que ela foi uma das fundadoras da Comissão AB Mulher, que no dia, né, que no dia eles entregaram para elas como presente uma caixa de costura, com agulha. Então, assim, é famosa. É aquela coisa, até que ponto realmente a gente pode relaxar, e aí eu acho que é uma questão que a gente tem que puxar pra gente, e a gente tem que abrir o nosso olhar e perceber, ter a percepção que ponto realmente eu, advogada, estou realmente sendo inserida no contexto e isso vai acontecer, ou até que ponto eu estou sendo engabelada, até que ponto está sendo apresentado algo para mim que quando chegar no momento isso não vai acontecer. Será que essa caneta que eu ganhei, ela realmente escreve? Quanto tempo eu vou utilizar essa caneta? Perfeito. Não sei se eu estou... Eu acredito que a gente pode ter essa mensuração através de medidas concretas. Verdade. E então a gente tem aí a efetivação finalmente do plano de valorização da mulher advogada. Temos a lei Júlia Matos. Então há muito a ser feito, mas já há coisas sendo feitas, né? Então às vezes nós temos uma ânsia de mudar tudo em pouquíssimo tempo. Mas não é pouquíssimo tempo. Porque se a gente olhar quanto tempo existe a nossa instituição... Em pouquíssimo tempo que eu digo em relação a aquelas pessoas que se comprometeram em mudar. Porque entendi, a gente tem hoje o cenário que nós estamos vivendo hoje. Hoje a gente tem um cenário que temos lideranças que sequer se comprometem em fazer algo em prol das mulheres. Então a gente precisa também olhar com bastante equidade, nós temos que ser justas e observar realmente aqueles personagens que fizeram medidas concretas, e nós temos isso. Volto a dar o exemplo do Dr. Felipe Santa Cruz e do Dr. Luciano Bandeira, porque eles de fato trouxeram medidas efetivas para a mulher advogada. Eu tenho assumido agora a presidência da Comissão de Apoio à Advocacia Empreendedora, e eu tenho a convicção íntima de que o fato de eu estar à frente de uma comissão se dá pelo compromisso que o Dr. Luciano Bandeira tem e cumpre de dar mais espaço às mulheres dentro da ordem. Então eu sou uma jovem advogada, estou no papel de liderança, sou respeitada pelos meus pares e tenho a consciência de que isso se deve ao fato de termos um parceiro na liderança da nossa seccional. E assim também temos um parceiro na liderança da OAB Nacional. Isso não se daria se nós tivéssemos, por exemplo, outros personagens que, ao invés de apoiar as mulheres, têm achacado com a advocacia. Então, acredito que sim, há muito a ser feito, mas nós temos que ser justas e temos que observar e valorizar, sobretudo, aqueles que fazem por nós. Porque muitos são os que se viram, e aquilo que você disse, eu concordo com você, muitos são aqueles que dizem vou fazer e quando chegam ao objetivo esquecem do que disseram, e poucos são os que realmente cumprem com a sua palavra. Eu acho que, na verdade, eu vou fazer uma pequena correção. Se eu estiver equivocada, a doutora pode me corrigir também. Eu acho que não é que se esqueçam. Eu acho que as negociações acabam tirando a gente, às vezes, do páreo. Eu acho que não é esquecimento, são as negociações. Porque quando você vai compor uma chapa, você negocia, né? A gente sabe que tem despesa, uma série de coisas, e muitas vezes naquele momento, aquela promessa, ela acaba não sendo a prioridade naquele momento. Então entra outras prioridades que acabam deixando as nossas demandas para depois. Sim. Então, peraí, eu acho que dá para esperar um pouco mais. Então essa eterna espera que é angustiante. De repente a gente está inserida num contexto que a gente está tendo um olhar, e esse olhar realmente a gente vê algo acontecendo, e isso é muito bom, porque a torcida é para que aconteça, a gente anseia por isso, a gente quer ver mais mulheres realmente inseridas, fazendo um trabalho, aparecendo, ganhando visibilidade, porque a gente sabe o quanto nós mulheres somos competentes e capazes, né? Mas às vezes a sensação, são sensações que a gente tem, né? A gente não tem como afirmar 100% de certeza. A gente vê que em determinados momentos, quando chega realmente aquele momento, naquele momento fala, não, peraí, não foi esquecimento, mas nesse momento a prioridade é isso aqui. Então daqui a 3 anos a gente volta com essa temática a gente põe. Então tá assim, a gente está sempre voltando
pro finalzinho da fila. A gente caminha quando a gente Eu acha que entendo vai a sua chegar. percepção. É como a percepção da segurança pública, por exemplo, né? Existe uma diferença entre o que realmente é violento e o que realmente é só uma sensação de insegurança. Isso aí. Mas só complementando a sua ideia, acredito que mais do que nunca a gente deve sim prestigiar aqueles personagens que têm ajudado nós mulheres a começar a ganhar visibilidade, ainda que isso não importe economicamente para uma campanha, por exemplo, mas simplesmente pelo fato de ter se dito, e isso já é muito, né, ter falado que iria fazer e efetivamente fazer. Então, às vezes, nós mulheres talvez nós não estejamos em grandes escritórios, mas pelo fato de ter se prometido, efetivamente está havendo o cumprimento dessa promessa feita. Então, eu acho válido a sua percepção, mas também acredito que seja importante a gente olhar com neutralidade sobre isso e ver que, apesar de pontuais, existe avanço. Não, os avanços com certeza, tanto que nós estamos aqui. Exato. Né? Porque a gente nem votava, a gente não tinha direito da fala. Então os avanços, isso é certo, a gente não tem como dizer que não existe avanço. Os avanços existiram, é tanto que hoje a gente está aqui debatendo. Só que a gente quer mais avanço. Claro, a gente quer realmente a igualdade, na verdade, que a temática é essa, né? O tratamento desigual dado à mulher na área jurídica, né? Então o que a gente quer é igualdade. Né? Porque desigualdade, ela ainda existe, ela ainda é uma realidade. Então a nossa luta, como mulheres do direito, é exatamente pela igualdade. Meninas, e vão lá para aquele momento relax da gente, né? Agora acaba a tensão, que é uma brincadeira que eu faço com todas as nossas convidadas e os nossos convidados, que é um bate-bola. Eu vou falar uma palavra, o que vier à cabeça das doutoras, as doutoras me respondem. Vou começar com a Denise. Direito. Democracia. Diversidade. Liberdade. Esperança. Direito. Luta. Advocacia. Justiça. Mulher. Força. Meninas, quero agradecer mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo. Foi importantíssima a presença das doutoras aqui. Da doutora Ana trazendo esse ponto pra gente, para nos alertar, para que a gente fique mais atenta, eu acho que isso é importante. Da doutora Denise, que teve a contrapartida de mostrar aquilo que lhe incomoda, que eu acho que também é importante, né? A gente vive numa democracia, então tem que existir os debates, a gente não tem que ter medo de falar, a gente precisa falar e ponderar, sempre com muito respeito. Eu acho que aqui esse momento foi maravilhoso nessa mesa redonda, então quero parabenizar as doutoras e quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada mesmo. E a gente finaliza sempre com a frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicada como o mais fino cristal. E não esqueçam, se inscreva lá no canal, é importantíssima a participação de todas e de todos. E se gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês e deixa lá uma mensagem pra gente também que é importante. E se esqueçam, sigam a gente lá nas redes sociais.